Ei, terceiros, bom dia, tudo bem? Bom, esse vídeo é uma espécie de tutorial sobre como usar a plataforma Letros. Como a gente identificou que a maioria dos alunos ainda não fez a terceira atividade, não fez a terceira redação, eu resolvi gravar um passo a passo, né, um tutorialzinho, esse vídeo aqui, para mostrar como é que faz, né, como que acessa o site. Eu vou mostrar desde o início. Vocês vão perceber que não tem mistério algum, mas mesmo assim eu gravei aqui para facilitar a vida de vocês. Para quem ainda está um pouco perdido, não sabe o que é Letros, para que serve, né, como funciona, eu vou explicar rapidamente. A Letros, gente, é uma plataforma de redação de Enem. Vocês vão perceber que tem várias propostas ali, várias atividades. A terceira atividade, que é essa que está disponível, tem um tema, né, tem os textos motivadores. Ali mesmo, vocês, no próprio site, vocês produzem a redação, enviam e recebem a correção no mesmo momento, assim que terminam. Essa correção, gente, é feita através de, né, uma inteligência artificial, não sou eu quem corrijo, não é o Luiz. Tanto que, assim que terminam, você já tem acesso à correção, acesso também a uma pontuação. Nós, professores, só temos acesso aos dados, né, aos resultados, e não à correção em si, a gente não faz essa correção. Mas é, sim, muito eficiente, né, é um recurso já muito avançado, então, realmente é uma plataforma muito útil. Beleza? Espero que vocês aproveitem aí esse recurso, né, para estudar para o Enem, para treinarem a redação do Enem. Então, vamos lá. Olha só, gente, eu estou com a página aqui da internet aberta, como eu disse, vou mostrar desde o início, tá bom? O site é letros.com.br. Assim que vocês entrarem, vai abrir essa página aqui. Vou até minimizar aqui para não atrapalhar, deixa eu descer aqui também. E assim que vocês entrarem, vocês vão acessar a plataforma aqui pelo canto superior direito. Beleza? E colocar o login e senha de vocês. Eu vou usar, a minha senha está até salva aqui já, mas eu vou usar o login e senha de um aluno aleatório do terceiro ano para vocês saberem realmente como que funciona para vocês, alunos, porque o meu acesso é diferente do de vocês, tá bom? Eu só tenho acesso mesmo aos resultados. Olha só, vou colocar aqui então, peço permissão ao Marcos, lembrando que a senha, né, é a data de nascimento de vocês com 8 dígitos, beleza? Também, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao acesso, né, a login e senha, é só mandar uma mensagem pra gente, pra mim ou pra Jaque, que a gente ajuda vocês. Então, deixa eu só colocar a senha dele aqui. Vamos lá. Como é o primeiro acesso do Marcos, né, ele não acessou ainda, vai aparecer aqui termos e condições para serem aceitos. Vocês só vão clicar aqui, eu concordo e aceito e continuar. Em seguida, né, vai pedir para vocês confirmarem o e-mail, também um número de celular. Como eu não sei o e-mail e o número do Marcos, eu vou colocar o meu, depois ele pode alterar também, não tem problema algum. Isso aqui é só para cumprir protocolo mesmo. Então, vou colocar meu número, né, meu e-mail já está aqui, e vamos lá. Olha só, assim que abrir o site realmente, vocês vão olhar todas as atividades aqui disponíveis, né, as que são agendadas e as que estão em andamento. Em andamento nós temos a atividade 3, agendadas nós temos mais 2. Mas essa atividade 3, o prazo se encerra agora dia 15/11, depois de amanhã. Então, não dá para perder tempo realmente. Ela começou no dia 26, como está aqui, né, dia 26 de outubro, e já termina dia 15, domingo agora. Aí, vocês vão clicar aqui em iniciar redação e vai abrir a proposta de vocês. Beleza? Deixa eu só carregar aqui. Olha só, já aparece a proposta, tá vendo? O tema é a representação do negro na televisão brasileira. Esse tema aqui, gente, é o tema da atividade 3. Cada atividade tem um tema diferente de redação. E aí vem os textos motivadores. Eu vou até ler com vocês, como a gente está com prazo curto, eu vou ajudar vocês aí, vou tentar elucidar o tema, tá bom? Esmiuçar o máximo que puder. Olha só, gente, o texto 1 diz o seguinte... Deixa eu chegar um pouquinho aqui para cima para não atrapalhar. A questão é, temos novelas durante toda a história da teledramaturgia brasileira que nem sequer havia um negro que não fosse empregado para servir aos brancos. Normalmente, os negros das novelas não têm família formada, nunca são bem-sucedidos, nunca são protagonistas e carregam grandes estereótipos de vagabundos e preguiçosos.
Em 1969, quando tivemos uma atriz negra de destaque, a saudosa Ruth de Souza, em uma novela com grande audiência, A Cabana do Pai Tomás, tivemos também o blackface. Simplesmente pintaram o homem branco de preto. Em 1976 foi ao ar A Escrava Isaura, que tinha uma escrava como protagonista, mas esta era branca. E quem assiste a essas novelas? Para os jovens negros, ou até mesmo crianças em processo de formação de identidade, o negro sempre carregará aquele estereótipo que a TV delimita. A TV muitas vezes reafirma todo tipo de racismo que vimos na sociedade. Esse texto foi acessado em 2017, mas é super atual, né? É uma discussão muito pertinente. Vamos para o texto 2. Vou descer aqui. Texto 2, olha só. São 2 anúncios. O primeiro diz: quanto tempo ficam na programação? Se um dia de programação fosse composto apenas por programas com apresentação, os negros ficariam no ar 6 minutos. Isso se um dia inteiro, né? Os negros ficariam no ar apenas por 6 minutos. E aqui do lado, o segundo anúncio. Onde estão os negros na programação? Apresentadores por tipo de programa. Aí tem aqui, ó, 80% entretenimento, 20% religioso, tá vendo? Jornalismo, 0%. Educativo, 0%. Infantil, 0%, né? Com base na programação de São Paulo. Temos mais um texto aqui. Texto 3. No país do carnaval, olha o que já mudou. A pretinha, João, já tem o seu valor. Não chega tanto com um jogador de futebol. Tudo que consegue, um filho por baixo do lençol, vira famosa na TV fazendo graça. Protagonista negra ganha para apanhar na cara. É xingada pela cor e o cabelo pichain. Se olha no espelho, não tenha vergonha de si. Se não tenho razão, venha me corrigir. Meu rap é pesado fazendo você agir. Se minha voz em algum momento falhar, se junte a nós e faça continuar. O que somos, o que merecemos, aceitando a sua cor até não querendo. Se no passado sofremos, hoje vai ser diferente. Negra, é um texto, né, da Negra Sim, Preta Rara. Vamos para o texto 4. Nayara Justino foi do céu ao inferno em um curto período de tempo. Dias depois de ser eleita Globeleza do Carnaval de 2014, em concurso realizado pelo Fantástico, recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Eu não sei se vocês lembram. Seu tom de pele, mais negro que o das outras mulheres que haviam ocupado o posto nos anos anteriores, motivou a explosão de comentários racistas. Após o caso, ela deixou de participar dos programas da Globo e em seguida perdeu o contrato com a emissora. Aí ela falou, né, entraram em contato comigo e falaram, você não é mais a Globeleza, ponto. Eu me senti usada naquele momento, passei por um concurso, ganhei e me tiraram do posto. Não tenho revolta, o problema é que não pude me defender. O mínimo era que eu devia ter tido um momento para fazer minha defesa. Desabafou a modelo em uma entrevista ao programa do Gugu. Né, isso aqui foi disponibilizado no site da revista Veja no dia 9 de fevereiro de 2018. Então, esses são os 4 textos motivadores que vão fazer vocês refletirem aí sobre o tema, né? Voltando lá em cima, né? Representação do negro na televisão brasileira. De imediato, a gente já sabe que o negro tem pouquíssima visibilidade na televisão brasileira, né? Isso é um conhecimento unânime, né? É um conhecimento comum, conhecimento de mundo. A gente não tem como discutir essas questões, é o óbvio, né? Realmente a gente sabe, pelo que a gente presencia, pelo que a gente assiste, que o negro realmente tem pouquíssimo espaço na TV aberta, né? Então, como o próprio texto 1 aqui mostra, mesmo quando um negro, né, é visto em uma novela, é visto na televisão, esse negro é colocado com papéis subalternos ou é ridicularizado, raramente é um protagonista, é alguém bem sucedido. Então a gente, né, tem um racismo que a gente pode chamar de racismo velado mesmo. E é muito triste porque a TV realmente exerce muita influência sobre a população brasileira. A televisão né, reproduz, às vezes, muitos estereótipos também.
E aqui na última frase do texto 1 fala: a TV muitas vezes reafirma todo tipo de racismo que vimos na sociedade, porque quando a televisão coloca, né, um branco para fazer um papel de escravo, né, como foi o caso aqui da novela Escrava Isaura, que a protagonista era branca sendo uma escrava, realmente esse fato reafirma o racismo, né, na nossa sociedade. Vamos à proposta, então. Depois que vocês lerem todos os textos, aí vem o enunciado, que pede para vocês fazerem um texto dissertativo, argumentativo, escrita formal. Não é porque o texto é digitado que vocês vão usar abreviações, vão usar gírias, etc. Vocês vão usar a escrita formal da língua sobre a representação do negro na televisão brasileira, apresentando proposta de intervenção, que é uma solução, né, uma proposta no final do texto. Na conclusão, vocês vão colocar aí o que poderia ser feito, né, em relação a essa problemática. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aí tem algumas instruções. Olha só. Utilize a contagem de linhas no canto superior esquerdo da tela para nortear sua escrita. Busque escrever no máximo 30 linhas, tá? Por quê? Porque esse é o limite do Enem também. Outro ponto importante. A redação, gente, não pode ser cópia, tá bom? Como eu disse, o sistema usa, né, uma inteligência artificial que identifica plágio. Plágio é crime. Então, não adianta copiar textos da internet. Não façam isso. Vocês podem até pesquisar para ajudar, né, no pensamento, na formação do pensamento, mas não para copiar na íntegra, porque não vai funcionar. Alguns alunos ano passado fizeram isso, tiveram suas redações zeradas. Então, se for para fazer isso, é melhor nem fazer. Tanto que aqui também fala, a redação não pode apresentar, né, que apresentar cópia dos textos de apoio terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito da correção. Caso reste menos do que 7 linhas autorais, o texto receberá nota 0. Então, vocês já sabem que o texto tem que ter, né, de 7 linhas para cima. Critérios para receber nota 0. Olha só, apresentar cópia de sites da internet, tiver até 7 linhas escritas, então tem que ter mais de 7, tem que ter 8, de 8 para cima, na verdade, né, porque senão será considerado texto insuficiente. Fugir ao tema. O tema é a representação do negro. Você vai falar sobre a representação da mulher, começa a ir para outro caminho, você também pode ter seu texto zerado. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectado do tema. Então, você, né, foge ali do tema, né, coloca algo completamente desconectado, isso também vai ser motivo de zerar uma redação. Enfim, vamos lá, escrever redação. Aí vai abrir essa página aqui, ó, tá vendo? Tanto que aqui mostra, ó, uma linha, 0 palavras. Se vocês estiverem conectados com a internet no momento da escrita, o texto é salvo automaticamente, certo? Então, qualquer coisa que vocês colocarem aqui, ó, vamos supor, escreva isso aqui. Né, ó, salva 8, né, salvando, ó, salva 1 segundo, 2 segundos, tá vendo? Tudo que eu colocar, né, é salvo no mesmo momento, certo? Então, se vocês começarem a escrever redação, não deu tempo de terminar, e você fecha o site, aquele texto que você fez, aquela parte do texto que você fez, ficará salva, tá bom? Então, se você estiver com a vida corrida, estiver trabalhando, no tempinho que você estiver no ônibus ou em qualquer outro lugar, vai pensando no tema. Começa a escrever, você não precisa terminar no mesmo momento, mas vai organizando as ideias aí. Beleza? Eu vou colocar um exemplo aqui de redação, não é para vocês copiarem também, até porque se vocês copiarem, vocês vão receber nota 0. Eu vou só fazer vocês pensarem mesmo. Eu vou colocar em tópico justamente para vocês não copiarem, para a gente pensar nas ideias. Mas aqui não seria tópico, vocês teriam que desenvolver o texto mesmo. Primeiro parágrafo, o que a gente poderia colocar, né? O que a gente poderia pensar sobre esse tema? Deixa eu colocar desse lado aqui para não atrapalhar. A proposta, né? A representação do negro na televisão brasileira. A gente já sabe que essa representação é mínima. A gente já sabe que o negro tem pouquíssimo espaço na televisão, certo? Então, vamos pensar, né, desde o início aí da televisão brasileira, que, né, a gente pode afirmar que foi no século passado. No século XX, né, começaram as exibições de novelas, enfim, também, né, foi o início do cinema mundial.
Então vamos fazer uma alusão histórica, né? Desde o século passado, ou nos anos, né? Na segunda metade do século passado, certo? Vocês podem fazer qualquer alusão histórica. Não só isso, mas eu só estou dando um exemplo aqui por questão de tempo mesmo, para o vídeo não ficar tão longo. Então vamos lá, vamos imaginar, né, que eu tenha escolhido aqui na segunda metade do século XX, o que aconteceu? O que a gente pode afirmar aqui, né? Que a televisão, né, as indústrias cinematográficas, né, de televisão favoreciam personagens brancos, altos, né, aquele estereótipo mesmo, né, aquele padrão, digamos assim. Então era sim, visto como algo, o negro era visto como algo realmente muito, né, era visto como algo pouco comum, digamos assim, né, na televisão. Porque a TV realmente buscava esse padrão, né? Branco, alto, loiro, né? Olhos claros, ou então moreno, forte, que é, né? O moreno que eu digo, cabelo preto, olhos negros, enfim. E a gente sabe que era justamente esse cenário. Então eu coloquei na segunda metade do século XX, né, a indústria, eu vou colocar a indústria no geral porque a gente está falando sobre a televisão. Então eu vou colocar aqui a indústria televisiva, certo? Vocês podem usar outros termos também, foi o que eu pensei aqui. Olha só, estou colocando acentuação, tudo isso, porque se vocês não colocarem, vai diminuir bastante a nota de vocês. A indústria televisiva, né, dava preferência, né, eu vou mudar o termo para ficar melhor, favorecia personagens interpretados por pessoas brancas, altas, magras, né? Ou seja, né, um estereótipo, né? A gente pode colocar que, né, realmente é um estereótipo, né, de preferência homens também, certo? Então ficou, na segunda metade do século XX, a indústria televisiva favorecia personagens interpretados por pessoas brancas, altas, magras, ou seja, um padrão estabelecido socialmente. Um padrão de beleza, vamos especificar. Certo? Hoje, como é esse cenário? Eu falei sobre segunda metade do século XX, mudou muita coisa? Como funciona aí? Entendeu? Vamos pensar. A gente não pode negar que essa representatividade cresceu, ainda que tenha crescido minimamente, né, cresceu um pouquinho. Então vamos considerar isso no texto, beleza? Gente, lembrando que isso aqui é só um exemplo, vocês não vão fazer dessa forma, é só para ajudar vocês a pensarem mesmo. Então hoje, a representatividade é maior. No entanto, a gente pode colocar ainda um longo percurso, né, pela frente. No entanto, os negros ainda, sim, né, ainda é minoria, tá bom? A gente pode colocar isso. Deixa eu escrever aqui então. Hoje a representatividade é maior, né? No entanto, ainda não vou pensar em minoria não, vamos pensar em outro termo aqui. A representatividade é maior, no entanto, ainda é negligenciada pela televisão. Certo? Beleza, temos um primeiro parágrafo, uma introdução, nós vamos para o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, eu sugiro que vocês façam 2. Aqui eu já escrevi 5 linhas, vou colocar aqui para não atrapalhar. 37 palavras, tá vendo? Vai contando também, salva a todo momento. E aí vamos para o segundo parágrafo. Tanto que aqui no próprio texto já delimita, tá vendo? Já determina, na verdade, o parágrafo.
Então, eu posso citar alguma informação, né, lida em algum site ou em algum livro, isso enriquece o texto, ou alguma citação de um filósofo, de alguma referência, né? Então, eu vou citar aqui, ó, de acordo com... Vocês podem até começar assim, o desenvolvimento. De acordo com fulano de tal, certo? Eu vou colocar, de acordo com o pensamento de Heráclito, né, tudo está, em permanente mudança ou transformação, né? Por que eu coloquei isso? Tá, nesse sentido, nesse sentido, a representatividade no cinema e na TV, não só na TV, vamos colocar no cinema também, né, procura dar destaque a histórias, histórias, heróis, né, e atores antes não colocados com real importância, como nos filmes. Pantera Negra, por exemplo, né? Pantera Negra é um exemplo disso, certo? Tudo está realmente em permanente transformação. Hoje a representatividade ainda é um pouco maior, né? Tanto que o filme Pantera Negra traz traz personagens negros, traz a Pantera Negra, né, como protagonista, tá bom? Então, o que mais eu posso dizer? Posso usar o exemplo do filme, vamos usar o exemplo, certo? Pantera Negra, entre aspas, porque é o nome de um filme, né, um filme que, inclusive, teve uma bilheteria enorme, né, que atingiu uma bilheteria enorme, ou uma bilheteria considerável, uma bilheteria, enfim, a gente pode pensar em vários sinônimos. Né? Pantera Negra, né, narra a história de uma heroína, né, muito poderosa, a mais poderosa dos quadrinhos, e que é uma personagem de destaque, certo? Nesse sentido, as crianças se sentem representadas, elas também têm a possibilidade de aumentar a sua autoestima, elas conseguem se identificar com aquela personagem, beleza? O que mais que eu poderia colocar? Eu não vou fazer um texto inteiro, justamente para vocês não copiarem, tá bom? Por isso que eu estou conversando aqui com vocês, porque eu quero que vocês pensem, e eu estou colocando algumas ideias aqui que eu pensei, beleza? E a ideia é justamente essa, assim, a representatividade é você identificar, né, você olhar alguém num veículo de comunicação como a TV, que é tão, né, acessada pela população, e se ver naquela pessoa ali, né? Quando você tem uma boneca, né, quando a empresa, por exemplo, produz uma boneca, um produto, né, que é uma boneca negra, a criança negra se sente representada. Isso é representatividade, tá bom? E a gente olhar, né, para os espaços de destaque, digamos assim, e ver o negro ocupando esses lugares também, não apenas, né, lugares desprivilegiados, tá bom? Então, o que a gente pode pensar é que a representatividade possui impactos na autoestima, né, também na aceitação de grupos, certo? O que mais que a gente poderia pensar aqui? Eu estou olhando aqui porque eu até fiz um rascunho da redação e coloquei algumas ideias em tópicos, tá bom? Então, a gente pode alegar que a sociedade sabe da existência dessas minorias, né? Mas aceitá-las ainda é um grande desafio, tá bom, gente? Por que é um grande desafio? Por falta de informação, né? Por um preconceito enraizado. O racismo é enraizado desde a escravidão. Então, a gente tem, sim, esse racismo enraizado e a gente precisa desconstruir isso a todo momento. Até mesmo hoje, no século XXI, vocês sabem disso. Entendeu? A gente tem um racismo, às vezes nem é velado, né? Escancarado mesmo. Então, na conclusão, vocês podem até começar assim, diante disso, diante do exposto, né, diante do exposto, vírgula, né, a importância da representatividade em produções brasileiras e internacionais deve ser priorizada como um mecanismo de reconhecimento e de informação também, né?
O que poderia ser feito? Quem poderia ser o agente? O poder público poderia instituir alguns projetos educativos em escolas, né, comunidade também, né, na política, como debates, filmes e palestras sobre a representação no cinema e na TV. Então, a informação, ela sempre começa nos espaços escolares. Se o governo possibilitasse esses debates, né, se o governo tivesse um projeto voltado para isso, talvez as pessoas teriam mais informação e teriam um olhar crítico em relação a isso. A sociedade poderia mudar de certa forma. O que mais que a gente poderia pensar aqui, que eu coloquei aqui no meu texto, né? O público estaria preparado para mudar seus conceitos e valorizar a inserção de todos em grandes produções, certo? Foi o que eu falei para vocês em relação ao negro não ocupar apenas, né, papéis desprivilegiados, o papel da empregada doméstica na novela, ou da escrava, ou do motorista, tá bom? A gente olhar para os negros, né, em papéis realmente de destaque, assim como a maior parte da população brasileira, entendeu? Poderia se identificar. Certo? Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Pensem aí sobre o texto, tá bom? Não deixem de fazer. Qualquer dúvida, me procure pelo WhatsApp, mande alguma mensagem, que eu também ajudo aí na escrita do texto, sem problemas. O que vocês não podem fazer é deixar de escrever a redação, tá bom? Beijão, saudade de todos vocês. Qualquer dúvida é só falar. Tchauzinho, gente.